Sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? A Kátia abraçou a profissão de terapeuta como quem abraça uma missão de vida, como quem precisa salvar o mundo. Em 2017, ela teve uma gripe e, num certo momento, teve uma EQM. E a partir dessa experiência, ela passou a enxergar a vida de um jeito bem diferente. Vamos conhecer a história dela? Kátia, bom dia, muito obrigado por você se dispor a compartilhar conosco do canal Afinal que somos nós, a sua história, a sua EQM e tudo mais que você quiser nos contar. Por favor, é com você agora. Obrigada, Carlos. Eu tenho uma natureza de uma pessoa que parece que vive em missão. Então, quando eu abracei assim de me tornar terapeuta, eu abracei essa profissão como muitos terapeutas abraçam, como uma missão de vida, como alguém que precisa salvar o mundo. Então, há muitos anos eu vinha num ritmo de trabalho alucinante, por assim dizer. E no final de 2016 para início de 2017, o meu trabalho foi de um nível de quantidade absurdo, no sentido de eu trabalhava em consultório como terapeuta, e se um cliente me pedisse atendimento às 7 da manhã, eu dizia tudo bem. E se um cliente me pedisse atendimento às 9 da noite, eu também dizia tudo bem. Tanto atendimentos presenciais quanto online, que eu também atendo. Mas fora isso, eu também conduzo retiros, organizo evento para palestrante internacional quando vem para o Brasil. E calhou, assim, final de 2016, início de 2017, um palestrante internacional me pediu para organizar um evento na Argentina. Então eu vinha num ritmo de retiro no fim do ano, atendimento de cliente, retiro em janeiro, retiro do carnaval em fevereiro. E em março eu viajei para a Argentina para organizar um evento grande. E não sei se por conta assim, de tanto trabalho ou de viagem e também alteração de temperatura, eu peguei uma gripe forte. Como essa aqui que eu estou agora me recuperando. Mas peguei uma gripe forte. E isso, para mim, para minha natureza, é um pouco típico. Assim, eu trabalho, e uma hora meu corpo fala, para. Então, gripe forte, eu vou para a cama uns dias. E foi isso que aconteceu, em março de 2017. E fiquei de cama, 1 dia, 2 dias. Mas eu também tenho um canal no YouTube. E eu precisava gravar para o canal. E a minha equipe me esperou um dia inteiro para filmar. No dia seguinte, de manhã, eu vi que eu ainda não estava em condições e disse assim, eu vou dar um jeito, eu não aceito ficar de cama. Então eu liguei para um médico, amigo meu, aqui perto, e falei, você me atenderia? Eu preciso tomar uma injeção de vitamina C, alguma coisa assim, para me recuperar rapidamente de uma gripe. Ele falou, tudo bem, passa aqui no meu consultório hoje à tarde. Eu passei, a secretária já tinha ido embora, tipo assim, 4 da tarde. A secretária não estava mais lá, nem ninguém. Eu era a última paciente. E ele me colocou assim numa salinha ao lado do consultório dele, me pegou uma veia na mão, me colocou um sorinho, e colocou no tubo de soro uma vitamina C. A gente ficou batendo papo. Eu assim, com essa gripe como eu tô hoje. E daí, terminou a vitamina C, ele falou, vou te dar uma outra coisa que vai te ajudar a aquecer um pouco o seu corpo, que é uma coenzima. E vai te ajudar a melhorar da gripe. E não é nada estranho isso para mim, Carlos. Eu estudei
fiz uma pós-graduação em nutrição nos Estados Unidos, eu conheço bastante sobre suplementos. Não era nada normal que ele ia me dar. E além do mais, era uma coenzima que eu já tinha tomado outras 2 vezes com esse mesmo médico, de forma oral e de forma intramuscular. Mas foi a primeira vez que eu tomei isso de forma endovenosa. Então ele me deu essa coenzima e o soro, assim que começou a correr na minha veia, eu senti como se fosse um ácido dentro de mim. E eu podia sentir onde a substância estava indo, assim, subindo pelo braço, queimando. E o médico estava na sala ao lado, então eu chamei por ele, meio assustada, assim, já. E ele veio, foi rápido. Eu disse: olha, doutor, tô sentindo queimar dentro de mim, tá estranho isso. Ele viu que estava estranho, imediatamente tirou o equipo de soro e colocou uma nova bag ali, apenas com o soro, sem a substância. E disse: vou deixar correr só o soro, porque se foi alguma coisa, vai como que lavar a sua veia, já vai passar. Só que não passou. Ele deixou esse soro e eu continuava sentindo aquilo passando por mim, assim, como se corresse dentro de mim. O pouquinho que foi da coenzima, chamada BioPQQ. E daí eu comecei a ficar quente, comecei a suar, comecei a passar mal e entrei em pânico. Não bem um pânico assim, mas eu senti a quantidade de pensamentos na minha cabeça. O que está acontecendo comigo? Eu estou passando mal. O que será que o médico me deu? Será que ele errou a medicação? E inúmeras perguntas. Enquanto eu sentia o meu corpo aquecer, como se eu estivesse com febre, comecei a suar. E o médico estava sozinho comigo no consultório. Então ele tirou o soro de mim e falou: vamos deitar, vamos para a maca. Mas eu não conseguia chegar nem na maca, que era na sala ao lado. Eu senti muita náusea, eu comecei a vomitar ali na sala. Então ele me ajudou, tentou me levar para o banheiro, não consegui. E ele me levou para a maca, para o consultório dele. A essas alturas eu já me debatia um pouco, eu já estava sentindo dor. Eu sentia como que contrações assim em mim, como se fossem choques. E dor. E calor. E a cabeça a milhão, assim, fazendo perguntas: o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? E então o médico me pôs no oxigênio. Ele tentou pegar outra veia, não conseguiu. Ele tirou minha roupa porque eu suava loucamente. Então ele deu um jeito, tirou minha calça jeans, tirou minha blusa. Eu me sentia suando, me debatia um pouco. Eventualmente o médico me dava alguma coisa na boca. Eu não sabia muito bem o que estava acontecendo já. Eu sentia muita dor. Eu passei por 3 partos. Eu sei o que é dor. Mas essa foi a pior dor que eu já senti na vida. Eu já tive até uma vez cólica renal. E essa dor foi pior que cólica renal. Porque eu imagino que se alguém é eletrocutado, deve sentir algo parecido com o que eu senti. Porque era choque no corpo. Na forma de contrações que vinham e paravam. Eu não sei dizer quanto tempo isso levou, mas para mim era um tempo interminável de dor. Então era dor física e confusão mental que eu sentia. E medo, né? O que está acontecendo, o que está acontecendo. Então, não sei quanto tempo depois, eu estava na maca, o médico estava amarrando
a máscara de oxigênio em mim, porque eu já tinha derrubado várias vezes. Então ele estava amarrando, estava tentando amarrar meu braço para eu ficar parada, para ele botar uma medicação, alguma coisa. Quando então eu senti os meus pés contraírem e não voltarem, porque eu estava sentindo contração e relaxamento, mas não. Os pés contraíram e ficaram contraídos. As minhas mãos contraíram e ficaram contraídas assim. E eu senti a contração subindo das extremidades para o tronco. Então foi as pernas, as coxas, os braços, os ombros. Eu senti vindo assim. E num dado momento eu não conseguia respirar. Então eu me lembro de ter aberto a boca para ver se eu conseguia respirar pela boca. E eu olhei para o teto, eu não conseguia fechar os olhos. Então eu tinha a sensação de estar com a boca e os olhos bem abertos, olhando para o teto, e com dificuldade de respirar. Então, de repente, eu percebi que o teto, que estava longe de mim, como aqui, ele estava aqui. E eu não sentia dor nenhuma no corpo. Então, e eu fiquei assim, talvez alguns instantes. Teto a uns 10 centímetros dos meus olhos. A minha conclusão foi: estou fora do corpo. Você já tinha saído alguma vez? Não, nunca. Eu sabia a teoria da coisa, mas nunca tinha saído. Então foi uma conclusão. Eu estou fora do corpo. E então eu olhei para baixo e eu vi o médico em total desespero. E vi o meu braço caído da maca. Eu não vi meu rosto nem nada. Mas pela situação, eu imaginei, eu morri. Porque era a conclusão lógica, eu não conseguia mais respirar. Então eu fiquei ali olhando para o teto alguns instantes, pensando, eu morri. O que eu devo fazer? Então eu me dei um comando. Vá para a luz. Foi a única coisa que eu consegui pensar. E depois, posteriormente, eu até achei muito interessante, porque aquela ânsia pela missão do trabalho desapareceu. Pensamento nas pessoas queridas desapareceu. Qualquer coisa que eu pudesse ter apego à vida desapareceu. E a única coisa que sobrou na minha cabeça foi esse comando, vá para a luz, que eu me dei. E que ecoava dentro da minha cabeça. E eu não sei se impulsionada por esse comando, eu tive a sensação de subir, como se eu passasse ali aquele teto. E eu tive uma... As pessoas dizem que veem o filme da vida passar diante dos olhos, né? Eu já ouvi essa expressão. Mas não é isso. Não é um filme. É um quadro. E nesse quadro estava a minha vida toda. É como se você tivesse a percepção de toda a vida em um único frame. Um único quadro de cinema. Um instante, assim. Uma fração de segundo. Então eu tive essa impressão da minha vida como se ela fizesse assim. E então eu entrei numa viagem e eu gosto muito de filme de ficção científica. Um dos meus favoritos é Star Wars. E eu tive a impressão que eu tinha entrado na nave do Harrison Ford, né? Personagem do Harrison Ford, do Han Solo. Millennium Falcon, quando ela atinge a velocidade da luz. E tem umas luzes que passam assim. E era assim que eu sentia, como se eu estivesse viajando a velocidade da luz com umas luzes que passavam do meu lado, assim. E então, de repente, tinha uma enorme luz. E eu entrei lá dentro.
entrei dentro dessa luz, não havia eu e luz. Não havia eu e outra coisa. Foi a sensação da unidade com tudo que existe. Uma sensação de não separação, uma sensação de paz absoluta, de amor absoluto. É uma sensação indescritível. Qualquer palavra que eu diga não é isso. É unidade, Deus, eu não sei. Mas é uma transcendência, é maravilhoso. Só maravilhoso, só um ser, assim, ser. Com total ausência de pensamento. Era só uma sensação. E eu não sei quanto tempo isso durou. Pode ter sido... Se você me falar foi uma fração de segundos, eu acredito. E se alguém me disser foram uma eternidade, eu acredito também. Porque não havia noção de tempo. Então eu ouvi uma voz que falou comigo. Essa voz disse: volte para o seu corpo que você vai ficar bem. E então eu respondi para a voz: não, eu já estou bem. E aí tem algo difícil de explicar, mas é assim, antes de ouvir a voz, a Kátia tinha desaparecido. Era só a sensação maravilhosa. E quando eu ouvi a voz, a Kátia voltou. Então, onde havia unidade, de repente virou dualidade. E aí eu resisti à voz que me disse: volte para o seu corpo. E disse: não, já estou bem. E aí eu voltei a ter uma leve consciência de separação e de eu. Então eu vi a voz falar de novo: volte para o seu corpo que você vai ficar bem. E então eu não tive escolha. Eu não tive falar de volta que não ia. Eu tive uma sensação de queda, como se eu estivesse caindo de um abismo, assim, de costas. E eu caí no meu corpo. Eu senti meu corpo pular da maca, assim. E foi a única sensação que eu tive. Eu tinha a impressão que tinha alguém aqui, acredito que era um médico, e não tinha muita noção do que estava acontecendo. E eu continuei ouvindo a mesma voz que falava comigo. E a voz disse: pare de tentar salvar todo mundo e salve a si mesma. Pare de tentar tomar conta das pessoas e permita que a vida tome conta de você. Volte para casa. E essas 3 frases continuaram repetindo dentro da minha cabeça por um tempo, enquanto eu estava ali na maca, lentamente retornando à consciência. E essas frases na minha cabeça, e eu fui voltando à percepção do meu corpo, cheio de dor, igual antes, sem as contrações, mas como alguém que passou por muita contração e todos os músculos doem. Era assim que eu sentia muita dor. Um médico aqui meio desesperado, eu não sabia nem o que ele estava fazendo. As vozes ecoando na minha cabeça, mas nenhuma confusão mental. Somente aquelas frases. E depois, não ali naquele momento, mas depois, eu tive uma percepção clara de algo que eu tinha lido, que é assim: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional.
Porque a mesma dor que eu estava sentindo antes, eu senti depois. Mas antes era uma dor sofrida. E depois não, era uma dor em paz. E aí eu fui me recuperando a consciência, me sentindo muito cansada e ainda com muita dor no corpo. Mas eu comecei a ouvir o médico que dizia: tá tudo bem, você vai ficar bem, tá tudo bem, agora você só tem que descansar, fica aqui no oxigênio, eu vou ver como é que você tá, tô vendo se você tá bem. E ele falava comigo assim, mas eu não queria mais ficar ali, eu já sabia que eu estava bem. Então eu aceitei o que ele fazia, eu no oxigênio, mas eu não me debatia mais, não tinha mais nenhum pensamento, só paz. A voz aos poucos foi sumindo e eu fui me sentando na maca. Eu falei muito calmamente com o médico: eu quero me vestir. E aí ele me ajudou a me vestir. E nisso, a pessoa que tinha me levado até o consultório, que é um dos rapazes que trabalha comigo, chegou para me buscar. E já eram 6 horas da tarde, algo assim. E daí ele disse: como você... eu não me lembro muito bem, não preciso nem colocar o que ele disse. Ele chegou e então eu me vesti, eu fui ao banheiro e eu fui sendo conduzida até o carro. Os dois me ajudaram a ir para o carro. E dali eu liguei para o meu médico homeopata e falei: olha, eu passei mal no consultório médico e eu quero que você me examine. E daí eu fui para outro consultório médico, meu homeopata me examinou, falou: me parece que você passou por um estresse, você está num estado de fadiga, você tem que descansar. Me passou uma homeopatia. O meu ex-marido foi me pegar nesse segundo consultório. A gente ainda foi para uma farmácia que estava de plantão à noite e pegamos a homeopatia. Eu comecei a tomar e ele me trouxe para casa. E daí eu cheguei em casa e a companheira desse rapaz que foi me buscar no consultório, que também trabalha comigo, que é a minha câmera, é uma moça muito sensível. E ela me contou, assim que eu cheguei em casa, ela falou assim: Kátia, eu tive uma visão de você. Enquanto você estava no consultório, eu tive uma visão e uma urgência de mandar o Rafael ir para lá, porque a minha visão me disse: a Kátia morreu. Porque o Rafael foi para lá sem ser chamado. Ele foi, de repente, e eu já estava de volta, né? E daí ela me contou isso, que foi muito diferente. E essa história, foi essa a minha experiência. Depois disso eu vivi uma aventura, né? Eu mudei de vida. Sabendo como você trabalhava antes e levando em conta o que foi dito para você, hoje você acha que essa situação foi causada para que você recebesse esse recado? Hoje, eu acredito que todos nós temos um mestre na vida. E a gente tem a tendência a buscar esse mestre fora de nós, através de um professor, através de livros que a gente lê, através de fazer um curso, através de mestres espirituais, gurus. Mas eu cheguei à conclusão que nós temos um mestre que a gente ganha no dia que nasce. Esse mestre se chama a vida. A vida é o mestre. A realidade que se apresenta diante de você te ensina a cada instante presente. E a cada instante presente a gente tem 100% da lição.
E a gente vai tomando essa lição. E tomando. E tem momentos assim cruciais de lições muito importantes que tem aí um grande ensinamento. Foi isso para mim, essa experiência. Então, eu digo que a minha natureza, a minha personalidade, desde criança, é de alguém assim, quase obsessiva. Quando eu era criança, era obsessiva por desenhar, era obsessiva por estudo, era obsessiva pelas leituras. Quando eu me tornei praticante de yoga na adolescência, eu era obsessiva. As consequências. E quando eu comecei a trabalhar também. Então eu acredito que a esse personagem que a gente vem viver na Terra é dado determinadas características. Nem todo mundo é assim, mas a Kátia é. Características do personagem. E esse enorme guru que a gente tem, esse mestre chamado vida, com os acontecimentos, através das características do personagem e as encruzilhadas da vida e as experiências, tem por objetivo conduzir essa consciência que vive o personagem a quem ele realmente é, o ser. Então, o personagem Kátia, eu posso dizer hoje, Carlos, ainda é um pouco obsessivo. Gosta de trabalhar, se envolve em muitos projetos, mas é diferente. Sem nenhum sentido de missão, sem nenhum sentido de preciso salvar alguém, sem nenhum sentido de que eu preciso fazer isso ou... Não. É apenas porque traz um enorme prazer, abre o coração, me enche de estado de presença e felicidade. Mas você escutou uma voz, alguém disse, alguém... Isso não era simplesmente a vida te dizendo alguma coisa, era alguém te dizendo pela sua vida, ou não? A minha resposta é, eu não sei. A minha experiência na luz foi uma experiência de unidade. Hoje, por essa experiência, eu acredito que essa é a realidade. Eu nunca experimentei nada mais verdadeiro do que isso. Eu nunca experimentei nada mais atemporal, infinito, cósmico, quântico, essas palavras, né? Então, tudo mais o que a gente experimenta na vida é o oposto disso. Porque me chama a atenção e que parecia que você estava numa situação e veio uma correção de rumo. E aconteceu numa situação improvável, porque esse médico já fez isso antes. O que aconteceu foi uma surpresa para você e para ele. Então, isso naturalmente me leva a pensar que talvez essa voz, a vida, o que seja, precisava gerar uma correção de rumo e uma situação foi criada. Isso faz sentido para você? É possível. Eu entrei, depois dessa experiência, eu vou te contar a continuação e talvez aí a gente tire mais conclusões. Eu vim para casa, como eu te disse, e eu tinha um namorado. E eu sempre tive, assim, alguma dificuldade em entender mensagens espirituais, vamos chamar assim, por falta de uma melhor nomenclatura. Eu entendo as coisas literalmente, eu não interpreto muito. Isso aconteceu já na minha vida no passado, mas desta vez, de novo. Então, quando eu cheguei em casa e a moça que trabalha comigo, a Fernanda, me disse, eu já recebi essa mensagem, a Kátia morreu. E eles foram se deitar, já eram 11 horas da noite. Eu me sentei ali na minha sala e fiquei assim, volte para casa. Então eu procurei em mim onde que eu me sentia mais em casa.
E o lugar que me veio era a casa do meu namorado. Então eu liguei para ele e disse assim, eu contei o que aconteceu e disse, eu preciso ir para sua casa. Eu preciso ficar aí. E ele me disse, sinto muito. Aí eu falei assim, não, você não está entendendo. Eu passei pela seguinte experiência. Eu contei tudo de novo. Ele sabia que eu tinha passado por algo, porque eu liguei para ele quando estava entrando no consultório e depois desapareci e liguei às 11 da noite. Então eu contei tudo de novo o que tinha acontecido e disse, eu recebi a seguinte mensagem, volte para casa. Eu preciso ir para sua casa. É o lugar onde me sinto mais em casa. É aí. É aí que eu cozinho. É aí que eu escuto os passarinhos com você. Aí é o meu lar. E ele disse assim, então, Kátia, sinto muito. Eu não quero mais continuar um relacionamento com você. A gente vai terminar agora. Eu ainda insisti, Carlos. Eu falei, tudo bem. A gente não precisa nem estar se relacionando. Eu só tô te pedindo para ir para casa. Eu recebi essa mensagem. Você não precisa nem falar comigo. Eu vou ficar quietinha. E ele disse, sinto muito. Então eu desliguei o telefone. E no mesmo lugar onde eu desliguei o telefone, às 11 e tanto da noite, ali na minha sala, eu desliguei o meu celular. E eu fiquei sentada ali o resto da noite. Em estado de choque. Eu tinha acabado de passar por uma experiência física, assim, de dor. Eu estava exausta. Eu mal conseguia andar. Para ir de um lugar para outro, eu pedi ajuda para as pessoas. Física transcendental, vamos chamar assim. Eu estava naquele estado com a cabeça assim, meio vazia, sem entender muito bem o que tinha acontecido. Apesar de já ter, na minha vida, estudado muito todos esses assuntos, mas quando a experiência é real é outra coisa. E na sequência, o meu namorado termina comigo. E vocês estavam super bem até então? Não, a gente não estava super bem. A gente sempre teve umas dificuldades. Até então. Mas foi uma grande surpresa. Mas foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Não tinha tido nenhuma conversa anterior nesse sentido. Foi uma surpresa numa hora que eu estava pedindo ajuda. E daí eu fiquei ali com o coração partido, com a cabeça perguntando o que aconteceu e o corpo sem energia nenhuma praticamente. Eu amanheci na sala. E de manhã as pessoas acordaram, a moça que trabalha para mim me serviu um chá e eu não consegui dizer o que tinha acontecido. Eu não tinha forças para conversar com ninguém. Por volta das 9 da manhã, o meu ex-marido, o mesmo que me levou, me pegou no consultório do homeopata, chegou para ver como que eu estava, como que eu tinha passado a noite. Me encontrou na sala com a mesma roupa. E num estado, né, mesmo olhar e tudo mais. Ele falou, Kátia, o que aconteceu? Eu não contei para ele que tinha rompido com o namorado, nada. Eu só disse assim, eu preciso encontrar o Dr. Gabriel. O Dr. Gabriel é uma pessoa que eu considero um mestre, um professor espiritual, e ele é médico. E ele é a pessoa que tinha me pedido para organizar um evento para ele na Argentina. O que tinha acontecido poucos dias antes disso.
Então eu disse, eu preciso encontrar o Dr. Gabriel porque ele vai saber como que eu vou me recuperar desse estado. Então meu ex-marido falou, ok, onde está o Dr. Gabriel? Eu falei, ele está em Barcelona agora. Kátia, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero ir para Barcelona. Eu quero encontrar o Dr. Gabriel. E daí, esse meu ex-marido é um anjo na minha vida, cá entre nós. Me ajudou a fazer mala, me botou no carro. A gente foi até uma agência de viagens e ele me comprou uma passagem, classe executiva, para eu ir deitada, para aquele dia, só de ida para Barcelona. E ali, Carlos, eu comecei uma jornada que durou alguns meses pelo mundo, onde eu fui encontrando diversos mestres espirituais, professores, pessoas que me acolheram, pessoas que conversaram, pessoas que me explicaram. Eu vou te falar, para processar essa experiência, que deve ter durado alguns minutos no máximo, se foi isso, eu levei talvez uns 6 meses. E nessa viagem, nessa jornada que eu vivi depois, muita coisa aconteceu. E esses acontecimentos eu estou registrando num livro. Já escrevi, reescrevi, está no processo ainda. Conforme as fichas vão caindo, eu retomo e reescrevo, porque foi um acontecimento que altamente transformador em muitos aspectos da vida. Cada pequena coisa assim me tomou uma enorme transformação. E como você relaciona isso com o voltar para casa? A maioria das pessoas mora aqui. A gente mora no pensar. Para mim, hoje, voltar para casa é aqui. Essa é a jornada, daqui até aqui. Esse lugar aqui nos diz, você tem uma missão. Você precisa fazer. Você tem que. Existe o certo e existe o errado. Existe o bom e o mal. Existe o feio e bonito. Mas nesse lugar aqui, esse é o lugar da unidade. Foi aqui que eu estive. Aqui, esse aqui é o mesmo para mim que Deus, que a luz. Foi esse cara que eu encontrei. Essa foi a sua casa? Essa é a casa. Eu tive um gostinho da casa, no amplo senso, né? No sentido amplo. Mas depois dessa jornada de alguns meses e de todas as fichas caindo, eu entendi qual é a casa. É essa aqui. E a jornada é daqui para cá. É interessante que você ouviu a voz quando você estava fora do corpo e continuou ouvindo-a quando já no corpo. Você disse que a voz foi sumindo. Foi uma força de expressão ou ela continuou falando, só que cada vez menos? Foi uma mudança de percepção. É como se tivesse um volume alto e eu ouvia só essa voz primeiro e tinha pouca percepção do que estava acontecendo aqui, e esse volume foi diminuindo, o volume da voz, que repetia as mesmas frases, e a percepção do externo foi aumentando, até que calou aqui e eu estava de volta. Essa voz você identifica de alguma forma? Não. Masculina, feminina, jovem, idosa,
língua, porque na verdade é uma sensação que brota dentro da gente. Para falar a verdade, eu não tinha certeza se tinha falado comigo em inglês ou português. Porque eu sou bilíngue, eu falo inglês todos os dias. Às vezes eu passo muito tempo fora do Brasil, um mês falando inglês. Então, depois, quando voltou minha consciência de vigília, eu me perguntava, será que essa voz falou em inglês ou em português? Eu não sei se ela disse, volte para o seu corpo que você vai ficar bem, ou se ela disse, go back to your body, you're gonna be okay. Eu não sei, para falar a verdade. Quando eu conto essa história em inglês, eu digo outra frase em inglês, e eu não sei em que língua foi. Eu não sei se era masculina ou feminina, se era... não sei. Sobre a noção do tempo, você não tem a menor ideia de quanto tempo você ficou lá. Eu me pergunto muito sobre isso. Eu sou físico, eu penso sobre o tempo. Eu pergunto, a ausência de percepção do tempo, você acha que se daria por você não pensar no tempo, simplesmente usufruir aquilo? Eu não acredito mais no tempo. Eu acho que é uma coisa completamente ilusória. Depois da minha experiência com a luz, que é como eu costumo chamar, minha experiência com a luz, como eu te disse, eu fui viajar, aconteceram inúmeras aventuras. E eu vou te contar uma delas. Nos lugares que eu fui, foi para o Havaí. E um dia eu estava caminhando numa baía que eu gosto muito, na ilha de Kauai, que se chama Baía de Hanalei. Eu devo ter ficado no Havaí uns 15 dias. E todos os dias eu ia caminhar na baía. E não sei qual dia, um dia eu estava caminhando e de repente eu senti meus pés na areia. Mas não era só sentir os pés tocando a areia. Era, nossa, areia. E eu era areia. E aí era uma sensação de areia, de ser areia. E daí eu olhei para um lado, assim, para o lado de lá ficava a vegetação, assim, tem umas montanhas verdes. E eu olhei para aquele verde e eu me tornei aquilo. E não é uma figura de linguagem, você de fato se sentia sendo aquilo. Me sentia. E daí eu olhei para o céu. E eu era o céu. E daí eu olhei para o mar. E eu era o mar. Aí tem uma parte muito interessante. Aos 11 anos de idade eu quase me afoguei. Aqui em Goiás, numa viagem em família. E apesar de eu ter aprendido a nadar criança, desde os 11 anos a minha relação com o mar é assim, água no máximo na cintura. Cheguei a fazer viagem de veleiro com as minhas filhas e eu passei uma semana dentro da cabine do veleiro. Assim, minhas filhas botavam snorkel, eu ia mergulhar, eu ficava olhando e passando mal. E naquele dia no Havaí, eu olhei para o mar, que estava desse lado assim, e eu era o mar. Eu não tinha outra opção a não ser entrar. Então, eu deixei meu chinelinho ali, meus óculos ali, e entrei. E nadei. E eu e o mar éramos um. E daí eu saí do mar. Desde então eu virei peixe, né? E eu saí do mar e eu tinha essa sensação de que a mesma sensação de unidade com a luz eu tinha aqui, com a natureza. E essa sensação voltou muitas vezes e volta, principalmente quando eu estou na natureza.
Logo depois que eu voltei da minha, chamar experiência com a luz, experiência quase morte, eu tinha uma impressão de distanciamento de tudo, inclusive da Kátia. Era como se eu estivesse dentro do filme 3D. Filme 3D eu tô dentro. Então era tudo meio esquisito assim. Mas depois fui voltando e ficando em mim. E aí de novo, depois dessa experiência de unidade lá no Havaí, eu fiquei de novo assim, parecendo que eu estava dentro do filme. Nossa, mas eu não estou muito aqui, parece que é um filme, parece que... Mas assim, nesse estado meio fora, meio dentro, como eu te falei, eu gosto de ficção científica, eu me sentia o personagem Neo no filme Matrix. Olhando para os lugares assim e pensando, não, essa não é a realidade. A realidade é a luz. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é um filme. Isso aqui é uma projeção. Isso aqui é um videogame. Isso aqui, eu não sei, é outra coisa. Não é. A realidade é aquela. Isso aqui, eu não sei ainda o que é. Então, um dia, passado bastante tempo, eu já estava em outro lugar. Estava, na verdade, na Flórida, num evento assim, meio xamânico, que me convidaram e eu fui lá. E era um grupo assim de umas 10 pessoas na praia. E, de repente, Carlos, era como se o que cada pessoa dissesse fosse eu dizendo. A mesma sensação de unidade com a natureza eu tive ali com as pessoas. Então, eu falava na forma de Kátia e eu falava na forma de Joyce, eu falava na forma de Margie, eu falava na forma de várias pessoas que estavam ali. Alguns falavam espanhol, outros falavam inglês. E era a mesma unidade. E desde então, eu tenho essa sensação de momento presente. Então, eu estou aqui com você e é um momento presente, e um momento presente, e um momento presente de novo. E não significa que eu não tenha memória do passado. Tem, porque te contei. Mas eu me pergunto, isso aconteceu? Quando? E então me veio a seguinte imagem mental. Minha mente trabalha muito com imagens, assim, eu sou artista. Eu vi o tempo, né, como uma linha, assim. Passado, futuro. E de repente essa linha fez assim. E ficou vertical. E de repente a linha vertical fez assim. E virou o momento presente. Bonita imagem. E essa impressão que eu tenho de ser as pessoas, que vem às vezes, né? Só prestar atenção um pouquinho eu me vejo, aqui, ali sou eu falando na forma de Carlos. Só parar um pouquinho. Me veio uma outra imagem depois. Uma imagem de uma enorme biblioteca. A biblioteca infinita. Nessa biblioteca tem a história de tudo que já aconteceu no universo e de tudo que vai acontecer. Tantos e tantos livros infinitos ali. E lá nos livros existem infinitos personagens. Todos os seres humanos que já existiram e todos os que já existirão se a gente acreditar no tempo. Mas são todos personagens dentro de uma biblioteca. Então eu imagino Deus, ou ser, que habita tudo que existe, a unidade. Andando por essa biblioteca, se divertindo e de repente correndo os dedos por os livros, ele abre um livro, abre uma página e começa a ler uma história. A história de Carlos.
E ele começa a ler. Carlos nasceu em Santos, filho de, no dia. E ele se apaixona pelo personagem. E o ser, então, dá vida ao personagem que está aí. E esse mesmo ser dá vida a esse personagem aqui. Mas é o mesmo ser. Você teve alguma percepção de outras dimensões fora esta em que vivemos? Porque você falou daqui onde estamos e da luz. A luz é o máximo e aqui é onde estamos. Existe alguma coisa entre esse estado e aquele ou alguma coisa acima daquele? Qual a sua sensação? A minha sensação é que a mente adora catalogar as coisas e dizer tantas dimensões, mais denso, mais sutil, o tempo passado, o tempo futuro, e põe um monte de números para cima e para baixo, e faz contas e equações e acha delicioso. A mente adora isso. O ser hoje, eu não acho que exista diferenciação de nada. A luz e isso aqui, ó, que parece sólido, é a mesma coisa. E como você coloca essa voz? Ela é ao mesmo tempo a luz e aqui fica a minha mente fica com tremenda dificuldade de seguir, ainda mais essa mente física. Eu imagino, porque é o paradoxo da vida humana. A mente, ela é dual. Na verdade, essa dualidade se transforma na multiplicidade, a mente multiplica tudo. Como dizem as filosofias orientais, é a sala dos múltiplos espelhos. Você coloca uma coisa na mente, ela multiplica. Você dá uma célula para a mente analisar, ela escreve um compêndio. Adora isso. É a multiplicidade. Aqui é a casa do personagem. Kátia, Carlos, Helena, Júlia. Aqui é a casa do ser. E o ser é absolutamente o oposto de tudo isso. Não há pensamento, só há unidade, o estado é de paz, de pleno amor e aceitação. Então, nós vivemos, cada um de nós, esse paradoxo. O paradoxo da multiplicidade, do tempo, das preocupações, da nossa história e, simultaneamente, o ser, onde nada disso existe. Então, na antiguidade, as pessoas abandonavam a vida, iam para o alto da montanha meditar para encontrar o ser. E daí que aconteçam as guerras, que aconteça o que tiver que acontecer no mundo, eu me isolo do mundo. E eu vou para lá para encontrar essa paz. Isso faziam os monges. Talvez hoje ainda existam monges, mas a vida humana, tudo isso que você disse, 7 bilhões de pessoas, os conflitos, as preocupações, a gente não vive mais esse tempo dos monges. Como é que a gente faz então para encontrar o ser? Para encontrar a autorrealização, a iluminação? É aqui mesmo, no meio dessa confusão. Não tem montanha. Então hoje, o homem contemporâneo, nesse momento presente, nessa realidade que se apresenta, ele vive o paradoxo das duas coisas simultaneamente. O que eu vejo hoje é que essa jornada que vai daqui até aqui, para a qual a gente tem um grande mestre chamado vida, para cada um de nós, nos conduz até a gente chegar no lar, na casa. E alguns chegam, alguns estão chegando. E quando a gente chega, e quando você vive simultaneamente o paradoxo de que o tempo existe, a gente está sujeito a ele,
mas ele não existe porque só há o momento presente. De que os conflitos, as preocupações, o aquecimento global, as guerras, as doenças existem, a gente tem que lidar com elas. E simultaneamente, isso é só uma brincadeira, é um filme que a gente está aqui dentro. Simultaneamente. E quando a gente tem essa percepção simultânea das duas realidades, uma que é a presença, a outra que é a temporalidade, uma que é a paz e amor, o ser, e a outra que é o que a gente faz com tudo isso. Quando a gente tem essas duas coisas simultaneamente, aí eu acredito que as melhores decisões são tomadas. Porque elas são tomadas fora do conflito e no estado de presença. Como é que você situa você fazer o canal Ser Felicidade no YouTube que você faz? Olha só, Carlos, quando eu criei o canal, o nome do canal era Spirit Coaching. Eu usei o nome em inglês porque eu viajo muito, queria fazer meio bilíngue. E a ideia era assim, eu sou uma pessoa que gosta de conduzir os outros ao estado do espírito. Era assim que eu dizia. E todas as terapias que eu sabia fazer, técnicas disso e daquilo, nos conduzindo ao espírito. Spirit é como se diz em inglês Deus. É uma palavra mais genérica. A coach que conduz a Deus. Algo assim. Depois da minha experiência com a luz, eu tive que mudar o nome do canal. Porque eu não conduzo ninguém. A vida conduz. E não é ao espírito, a Deus. A vida conduz ao ser. E quem é esse ser? É um estado natural de ser felicidade. Felicidade não é euforia, não é alegria, não é sair gritando. É só assim. Tô bem. Tô de boa. Tô em paz. E daí no canal eu falo um pouquinho disso. Muitas vezes eu falo do paradoxo. Às vezes não. Falo do que as pessoas me perguntam. Kátia, me fala sobre solidão, saudade, sobre falta de dinheiro, coisas da vida. E aí eu falo um pouquinho disso, mas sempre tentando reconduzir a esse lugar aqui do ser. Levando tudo em conta, quais seriam suas palavras para todos nós? As suas palavras que ficarão por último na edição desse vídeo. Todos nós estamos aqui para essa jornada. Uma jornada chamada vida. Que te conduz daqui para cá. Através de cada experiência. De cada dia. De cada instante. Absolutamente todas as pessoas que falam com a gente é o ser falando com a gente. Se a gente tiver ouvidos para ouvir, olhinhos para enxergar, a gente vai começar a conseguir juntar as pecinhas desse quebra-cabeça. E a gente faz essa jornada, pouco a pouco, percebendo cada vez mais quem nós realmente somos. Nós somos o infinito amor. Nós somos a paz absoluta. Nós somos a unidade de tudo que existe. E a gente está aqui vivendo uma maravilhosa aventura. A jornada do herói. Cada um de nós, um herói na sua própria vida. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com os amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?